Vamos continuar falando de economia. Alan Gani já por aqui no estúdio do Jornal da Manhã. Tudo bem, Alan? Bom dia, Colombo. Bom dia a toda a audiência. Daqui a pouquinho vamos falar de Petrobras também. Vamos lá. Mas antes, quero que você ouça o que o presidente disse durante a divulgação de resultados do novo PAC, Gani. Ele voltou a falar sobre gasto e investimento. O governo está arrecadou mais nos últimos meses e ele quer botar esse dinheiro para girar, né, André Anelli? O presidente Lula disse estar otimista com o crescimento da economia e com os investimentos que os bancos públicos e o governo federal estão fazendo. Ele também afirmou que, se os aportes financeiros internacionais previstos chegarem, será inevitável o crescimento econômico e a criação de mais empregos. Somado a esse cenário descrito pelo próprio presidente, Lula também se referiu ao fato de a Receita Federal ter arrecadado mais de 280 bilhões de reais em janeiro. Foi um crescimento de 6,6%, que acabou resultando no melhor primeiro mês da série histórica da arrecadação desde 1995, ou seja, dos últimos 30 anos. Com base nesses números e na conjuntura, Lula defendeu uma revisão futura do limite dos gastos públicos. Vocês estão percebendo que a arrecadação está aumentando, além daquilo que muita gente esperava. Lógico que nós temos um limite de gasto, que quando a gente tiver mais dinheiro, a gente vai ter que discutir com a Câmara e com o Senado esse limite de gasto, e vamos ter como é que a gente pode utilizar mais dinheiro para fazer mais benefício para o povo. O que é importante é vocês terem clareza que ninguém ficará de fora. Lembrando que o arcabouço fiscal foi aprovado pelo Congresso em agosto de 2023 e teve regras flexíveis, tirando os investimentos para o governo cortar despesas. A regra fiscal estabelece que os gastos vão crescer acima da inflação. O mínimo é 0,6% e o máximo 2,5%. Esse novo teto de 2,5% acima da inflação é flexível. Se a arrecadação de impostos crescer muito, o dinheiro não vai para pagar a dívida pública obrigatoriamente, como era na regra anterior do teto de gastos. Agora, se houver superávit acima do previsto, o governo pode usar 70% do excedente em investimentos. Levando em conta essas regras, não existiria, pelo menos por enquanto, o superávit necessário para ampliar o espaço para gastar, como disse o presidente. De Brasília, André Anelli. O Gani, tem um arcabouço fiscal aprovado recentemente no Congresso Nacional, então, e o próprio presidente ressalva a ele, né? Ele fala, é claro que temos um limite, temos de conversar com a Câmara e com o Senado. Então não é assim, arrecadou mais um mês, gasta o que arrecadou, né? Não dá para contar com os ovos antes da galinha botar, apenas por um mês, até porque... Cuidado com esse ditado. Ah, é? É. Sabia não, tem problema isso daí? Não sei, hoje tudo tem problema, tem que fazer disclaimer de tudo, né? Mas vamos lá. Qual que é o problema? Você tem uma arrecadação muito grande no mês de janeiro, mas também houve aumento do gasto, e do gasto permanente. Então, como é que isso vai ficar para os próximos meses? Lembrando que esse arcabouço fiscal, ele já é uma regra fiscal muito mais frouxa do que a regra anterior. Na largada, o governo, no mínimo, vai poder gastar inflação mais 0,6%, ao passo que a regra anterior estava limitado à inflação. Então, já permite um aumento de gasto. O que não dá, e acontece muito no Brasil, é que quando a gente tem uma regra fiscal, a gente não respeita a regra fiscal. Então, por exemplo, a lei da responsabilidade fiscal é excelente, né? Mas aí, na prática, ela foi completamente desconfigurada. A regra de ouro também é uma regra fiscal ótima, mas vira e mexe ali, dá um drible na regra de ouro, pedindo autorização para o Congresso para emitir dívida e financiar gastos correntes. É a mesma coisa com o teto de gastos, que a gente tinha uma regra que era muito boa, acabou, e agora entrou já um novo arcabouço fiscal, e aí logo que, né, nem no primeiro ano de funcionamento a gente já quer dar um jeitinho no arcabouço fiscal para poder gastar mais. E aí esse Estado super endividado, qual que é o problema? Isso piora as expectativas dos empresários, dos investidores, de apostar no país, de empreender, além de pressionar as taxas de juros à medida que reduz a poupança nacional.
Valeu, Gani. Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Valeu.